o Aderbal colocou, a serviço da dominação, a serviço da prática das elites, a serviço de uma prática descompromissada ou usurpadora dos interesses da população e seus sentidos, mas eu acho que existem várias experiências que estão florescendo e eu acho que a gente tem que resgatar e fortalecer essas experiências, porque as universidades têm sido potenciais parceiros fundamentais no movimento de justiça ambiental e a gente vai ter que radicalizar essa relação, porque uma série de questões na justiça não vão andar sem essa relação nesse momento e no futuro. O Raimundo ele coloca uma questão que é extremamente radical de Santo Amaro, que eu conheço relativamente bem, e se refere a uma maneira dramática que ele colocou como cidadania zero, do ciclo perverso da injustiça ambiental, ou seja, isso vai acontecer também na carcinicultura, vai acontecer na monocultura do eucalipto, na monocultura da soja, na indústria que polui, entra a crise econômica, entra a praga, o investidor ele vai falir ou ele vai sair do território e ele vai deixar atrás um marco de degradação ambiental, de degradação social, de famílias e modos de vida destruídos, de prostituição, de violência, e não vai nem para a cadeia e nem paga por isso e vai viver no paraíso fiscal, vai viver na Europa, etc, etc. Mas no Brasil isso acontece no nível local e no nível estadual de maneira radical, quando os interesses do próprio município ou do Estado estão a serviço de determinados interesses econômicos que financiam campanhas políticas, ou dos quais os próprios prefeitos ou governadores são sócios desses investidores. Isso acontece com a carcinicultura. Eu estive lá, visitei o prefeito, que é o dono da maior carcinicultura, fazenda de camarão do Brasil. Uma vergonha o que acontece no Ceará e o prestígio, o respeito que essa pessoa tem dentro do governo federal, dentro do governo estadual, e é o próprio prefeito da cidade. Então, é uma perversidade que coloca elementos de violência muito claros, que lá na carcinicultura se expressam quando eu estive lá, eu soube dos pescadores que foram torturados por segurança de uma fazenda de camarão e foram contratados, que são policiais militares, que estão sendo processados nesse momento, num processo que se sabe não vai produzir nenhum tipo de punição exemplar a esses policiais que torturaram pescadores que estavam legitimamente defendendo os seus interesses. Uma outra questão que eu também gostaria de colocar, quer dizer, o Raimundo ele coloca também a questão de uma violência, que ela parte de uma violência invisível, complicada, que é a da contaminação química, que ela é perversa, porque ela vai aos poucos, o chumbo ele afeta o sistema nervoso central, ele tem uma série de implicações curto, médio e longo prazo que são extremamente perversas, mas a base dessa perversidade, dessa violência, ela se encontra na discriminação, que é uma questão fundamental das desigualdades e da luta maior pela justiça ambiental. O caso da Dilza, ela coloca de novo o mesmo esquema da violência, da exploração da piaçava, do turismo ecológico predador, mas ela de novo ela resgata uma questão fundamental do movimento pela justiça ambiental, que é a construção de sentidos e o resgate da memória e da identidade relacionado ao território, a uma cultura, a um conjunto de rituais, de valores, inclusive religiosos, que é resgatado por vários membros da mesa e que dão vínculo com o lugar, vínculo de identidade com o grupo, perspectivas de futuro. Isso implica, por exemplo, na construção de uma educação diferenciada para as populações indígenas, para os jovens indígenas, para o resgate de suas histórias, de seus saberes tradicionais, etc. O Aderbal ele coloca isso também muito bem, coloca a questão da discriminação. O modelo de desenvolvimento industrial, concentrador de renda e político, ele é extremamente perverso e ele é, longe de ser o avanço, a modernidade, o progresso, ele, em boa parte, ele é o atraso, a degradação, a violência, e é preciso que a gente demonstre que reservas extrativistas, modos de vida, pescadores tradicionais, agroecologia, reforma agrária, democracia e populações tradicionais, indígenas e quilombolas, elas constroem modelos, ou podem construir modelos de desenvolvimento que são muito mais sustentáveis sobre todos os pontos de vista do que aqueles que estão querendo imputar e que geram formas de violência, de
degradação são extremamente sustentáveis. Eu acho que essa é uma das grandes tarefas do movimento social e da academia.